A partir de agora, se prepare para voltar no tempo, para conhecer a história do Manga Larga Marchador, que se confunde com parte da história de Minas e do Brasil. O Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Marchador foi inaugurado durante a programação do Marchador Fest, em Cruzília, no sul de Minas, berço da raça. São fotos, objetos, mobiliário, troféus e vídeos ilustrativos. Enfim, documentos que informam e ajudam a contar a história do marchador. Uma ideia que levou 10 anos para se tornar realidade. O jornalista Álvaro Pereira fez uma visita muito especial ao museu, acompanhado pela presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, Ângela Gutierrez, também responsável pela organização do acervo. Veja só. A sede do museu funciona neste casarão da Fazenda Bela Cruz, aqui no centro de Cruzília. E ali estão informações preciosas sobre a história do cavalo Manga Larga Marchador. A partir de agora, nós vamos fazer juntos uma visita ao museu. Bem, quem vai nos acompanhar nessa visita é a Ângela Gutierrez, presidente do Instituto Cultural Flávio Gutierrez, ex-secretária de Cultura de Minas Gerais, grande conhecedora de museus. Eu te pergunto inicialmente, Ângela, como foi trabalhar com Manga Larga Marchador? Você que não é criadora, não é expositora. Eu realmente entendo de criar museus. Mas, com o tempo e com o início da pesquisa histórica, eu já me vi assim, fascinada, entusiasmada e hoje eu acho que estou apaixonada pelo assunto. Foi muito difícil o trabalho? Não foi difícil, foi trabalhoso fazer o museu, porque nós criamos tudo. Um resgate histórico bastante importante que a gente teve que fazer desde o início. O que nós vamos ver aqui agora são objetos, são fatos, né? São documentos que comprovam a existência e a bela história do Manga Larga Marchador. A bela história que nos mostra também como Minas Gerais é importante nesse cenário histórico brasileiro, como é que uma raça genuinamente brasileira, genuinamente mineira, né, que nasceu aqui, nesse lugar. Contar a história do Manga Larga Marchador é contar também um pouco a história de Minas e até do Brasil, né? Minas, do Brasil e do Barão de Alfenas. Vamos começar por ele? Vamos começar? Aí, ó, a figura do Barão, que é o início, né, o coração dessa história. É um ícone na história do Manga Larga Marchador, porque dizem que tudo começou pelo Barão, que teria recebido de presente de Dom João VI um cavalo alter, né, da coroa portuguesa, e esse cavalo, né, teria cruzado com éguas nativas aqui do sul de Minas, dando origem à história do Manga Larga Marchador. Agora faltam documentos que comprovem isso. O que existe é o seguinte: a descoberta de uma figura ímpar na história de Minas Gerais, um homem simples, nascido e criado nessa terra, mas que tinha uma visão maravilhosa e que quis impulsionar e dar uma qualidade a mais à raça que ele já criava e que já existia aqui. A cudelaria alter do chão, Portugal, que existe até hoje. Existe até hoje, é uma tradição que o povo português guarda com o maior respeito, com o maior critério. Essa cudelaria é a origem do cavalo alter, que era a cudelaria real. Então, Dom João V trouxe para o Brasil alguns garanhões, alguns cavalos dessa raça. Está aqui a coroa que simboliza a marca deles, que é uma coisa histórica e bonita, né? E aqui no Brasil foi implantada em Cachoeira do Campo uma cudelaria real, nos moldes da cudelaria portuguesa. Aqui, se a gente olhar com calma, a gente vai ver aqui Junqueira, aqui, né? Outra Junqueira. Que se refere à família Junqueira, que também tem uma história indissociavelmente ligada ao Manga Larga Marchador. Essa história do Manga Larga Marchador está irremediavelmente unida à família Junqueira. Vamos passar à próxima etapa? Essa sala é muito interessante. É uma sala que conta a história das caçadas que eles faziam antigamente. É um costume inglês que foi transportado para cá, usando os cavalos nas caçadas. Você pode ver os cavalinhos, os cachorrinhos ingleses, né? E usando os cavalos nas caçadas, eles apuravam a raça, faziam o que a gente chama hoje de seleção funcional. Você pode ver aqui, para ilustrar isso, as buzinas que eles usavam para chamar a atenção, né, na hora das caçadas. Esses instrumentos, então, eram usados durante as caçadas. Esses dois... Como forma de atrair veados, era a caçada ao veado. Eles usavam anunciando a caçada. Essa é a sala da lida com o cavalo. Você pode ver um organograma aí, ó, mostrando as várias fases.
vestimentas, apetrechos, usos e costumes de 1800 à nossa época, né? Característica dos cavaleiros antigos e a evolução, né? Até o cavalo utilizado hoje em provas de marcha, em campeonatos. E aqui a demonstração de que o manga larga machador é um cavalo, além de cômodo, também muito funcional, né? Muito dócil, muito rústico e que pode ser utilizado na lida com o gado no campo, pode ser utilizado em cavalgadas, em múltiplas funções. Nesse vídeo está bem claramente mostrado os tipos de marcha. Aqui nós vemos estribos, né? Estribos e... diversos tipos de estribos, esporas. Vários tipos de acordo com as épocas, né? Esse, por exemplo, é um estribo que pertenceu ao Exército Brasileiro. Ângela, e aqui do outro lado, mais utensílios, peças, né, que foram usadas em todos os tempos, né, por pessoas que se utilizaram do manga larga machador. É a lida mesmo com o cavalo, né? Nós temos vendo ali chapéus, berrantes, cabrestos, uma capa de chuva aqui, né? Chicote. Aqui vemos também um enorme canivete, tesoura. Vemos também aqui algumas embocaduras, outras formas de estribo. Esse material todo recolhido aqui no sul de Minas ou também em outros estados? Não, alguns poucos recolhidos em outros estados também, sempre de criadores. Passamos então à fase seguinte, que fala sobre o temperamento do manga larga machador, né? E essa sala já tem aqui logo na entrada uma inscrição, uma citação do poeta Mário Quintana, uma bela citação, né? O grande Mário Quintana dizendo que o cavalo é o mais belo ser da criação. De certa forma, o que se diz aqui é que além de ser um cavalo macio, um cavalo cômodo, ele é também rústico e funcional. Ele pode ser usado também no trabalho, né? Exatamente. Esse vídeo ele ressalta as 3 qualidades principais, que é a docilidade, a rusticidade e a comodidade. Você vê que aqui mostra o manga larga fazendo parte de um tratamento, a ecoterapia, que é uma coisa maravilhosa. Que mostra a absoluta docilidade do animal. Jovens que têm problemas graves e sérios e o cavalo é usado para aqueles... Para o lazer também, para o turismo em cavalgadas. E para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas que precisam tanto. Aqui temos um outro vídeo que fala das principais características morfológicas do manga larga machador, né? Nós já vimos ali a parte funcional e agora a parte morfológica que define o padrão da raça, né? São as características do cavalo. Exatamente. A intenção foi criar um vídeo em que a pessoa que não entende absolutamente nada de cavalo, manga larga, machador, assistindo com atenção, ele passa a entender e pode, se quiser, a partir daqui procurar essas características nos animais. Bem, e aqui uma das grandes atrações também do museu, né, que são os diferentes tipos de sela, diferentes tipos de montaria, né, Ângela? Esse material, como é que foi recolhido? Esse material foi doado e com muita emoção pelos criadores tradicionais da região. Selas muito antigas que já não se usam. E que tem uma história muito usada, as histórias são muito bonitas e eu convido os visitantes a entrarem mais fundo nesse assunto. Tem um tipo de montaria ali de sela que chama especialmente a atenção, porque ela era muito usada naquela época pelas mulheres, né? Exatamente. É o cilhão. É o cilhão. A versão feminina do arreio tradicional. Explica como é que funcionava o cilhão. A mulher sentava-se, as 2 pernas, né? Elegantemente colocadas aqui. E aqui tem uma espora. É muito interessante porque feminina tem aqui um vaso com flores. Vamos mostrar aqui também outras peças muito importantes do museu, né, que são marcas de ferrar o animal, algumas marcas características dos principais criatórios no início da raça. Isso, são as 10 fazendas, criatórios importantíssimos que vão compor, numa segunda etapa, o Museu Território, que depois nós vamos falar um pouquinho dele. As marcas são essas, os ferros de marcar são esses. E aqui tem uma peça inusitada, bastante rara, que é o fogareiro, hein? É um fogareiro para esquentar os ferros, para marcar os cavalos, mas movido a carbureto.
água, a pedra do carbureto para conseguir a chama e esquentar os ferros. Essa é uma peça rara, muito antiga, não é? E esses ferros... Essa foi conseguida onde? No meu acervo. Seu acervo. Quer dizer que você também fez doações para o museu. Faz parte das artes e dos ofícios, o ofício da ferraria. Foi um ofício maravilhoso. E durante toda a nossa história, ele aconteceu de uma maneira importantíssima e muito esquecido atualmente. Bem, aqui nessa parte temos também mais uma referência, mais uma citação. Essa é um autor desconhecido, mais uma referência importante em relação ao cavalo. O cavalo é a mais bela criatura depois do homem, o maior mistério é criá-lo, a melhor das ocupações tratá-lo e o maior prazer montá-lo. Aqui temos o registro das primeiras exposições com animais da raça. A primeira exposição aconteceu em Belo Horizonte em 1908, né, Ângela? E esses troféus são daquela época? Tem alguns daquela época e de várias outras épocas até agora, né, até a nossa época atual. São troféus bastante representativos e que mostram também o rigor, assim, o apuro, né, na seleção desses animais. Temos aqui também fotos da época, né, fotos da primeira exposição agropecuária de 1908, com a presença do cavalo Manga Larga Machador. Temos ali uma vista frontal da arquibancada com os visitantes. Temos aqui uma foto histórica, né, Ângela? A presença do Venceslau Braz, que na época era o presidente de Minas Gerais, não governador, né? Naquela época. Isso mesmo, as autoridades políticas desse país sempre prestigiaram, né, as exposições do Manga Larga Machador. Temos aqui outra peça importantíssima, né? São ferraduras, né? Utilizadas na Grande Marcha do Brasil, 14.000, aquela cavalgada histórica, né? Que mostrou, provou para o país a resistência do cavalo Manga Larga Machador. Bem, encerramos aqui a primeira parte da nossa visita ao Museu Nacional do Cavalo Manga Larga Machador. Na semana que vem, vamos mostrar a galeria dos presidentes da BCCMM, o trabalho de uma artista plástica todo em aço que retrata o município de Cruzília e as principais fazendas pilares da raça. E você vai saber também o que é um museu território. Até o próximo domingo.